Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao terceiro episódio do Renovo Talk, o seu podcast sobre cidade, compaixão e transformação social. Eu vou ser o anfitrião desse episódio, meu nome é Livan, atuante aqui no Renovo, e tenho esse privilégio de estar articulando o social e a transformação junto com a cidade, junto com você. Obrigado pela sua audiência. Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a assinar o nosso canal do YouTube, clica no sininho e assina o nosso canal, sempre com novidades aqui no podcast sobre assuntos relacionados à transformação social. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante especial, uma novidade que eu creio que nós que atuamos no terceiro setor precisamos ter bastante consciência e bastante conteúdo, que é a NR1. O que é a NR1? E para isso a gente está com uma convidada bastante especial, a Vivian Nicodemos Augusto. Deixa eu ler o currículo aqui da Vivian antes de a gente começar essa conversa. A Vivian, ela é advogada há 20 anos, especialista em neurociência comportamental e marketing pela PUC e Gestão e Estratégia de Empresas pela Unicamp e graduanda do curso de Psicologia. Ela também é diretora do Centro do Síndrome de Down de Campinas, conselheira do Centro Promocional Tia Neide, CPTI, e conselheira do CMDCA do BN 2026-2027. Bastante coisa, hein, gente? Vivian, obrigado pela sua presença aqui no Renovo Talk. E eu queria começar já com uma pergunta para ela. O que é a NR1? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com um pouco do conhecimento que Deus me deu ao longo desses anos. Bom, a NR01 é a norma regulamentadora 01. Ela é a espinha dorsal de todo o sistema de saúde e segurança do trabalho. Ela existe desde 1978, mas ela regulava mais riscos físicos. Mas a partir de 2024, ela foi atualizada para abranger os riscos psicossociais. E é isso que está causando um grande alvoroço no mundo do trabalho. Então, a NR01 é uma norma regulamentadora feita por uma comissão tripartite que envolve pessoas do governo, uma classe de empregadores e pessoas e empregados para regular as relações de trabalho e os riscos que advêm delas. Em resumo, é isso. E por que será que só agora o governo decidiu implementar a NR01? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Na América Latina, nós lideramos o quadro de país mais depressivo do mundo. De 2022 em 2022, nós tivemos cerca de 220 mil afastamentos do INSS por transtornos mentais. Uau. Em 2025, esse número subiu para quase 550 mil. E todos nós sabemos que quando você é afastado pelo INSS por um transtorno mental, é porque esse risco ele já está... essa doença ela já está instalada, seja ansiedade, seja depressão, seja síndrome de burnout. Então, imagina os números que nós temos que ainda não chegaram ao INSS. Então, por isso, o Brasil, seguindo a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde, vem atualizando as suas normas relacionadas aos fatores psicossociais. A gente, quando fala em terceiro setor, esse ambiente de transformação social, entidades sociais, ONGs, OSCs, às vezes nós lidamos também com um ambiente laboral bastante austero, pesado, às vezes uma remuneração também incompatível com o piso do mercado. Enfim, esses são alguns fatores que podem desencadear esse trabalhador, as equipes que trabalham com transformação também, algumas patologias, né? Alguns sintomas que podem ser confundidos, inclusive, com estresse. Né? Então, por exemplo, eu queria saber de você o que diferencia um risco psicossocial de um estresse do dia a dia, né? Uma tensão das relações de trabalho, e como isso se torna um risco realmente dramático, que merece uma atenção mais especial. Uma coisa que tem sido muito confundida é que as pessoas estão achando que por causa da nova NR01, elas, por exemplo, não podem mais cobrar aquilo que advém do contrato de trabalho, que é um erro.
Porque desde que exista clareza na função que a pessoa exerce, a empresa tem que dar feedbacks a respeito do trabalho. E esse é um estresse saudável, um estresse diário que todos nós temos na nossa rotina. A grande diferença do estresse que adoece a pessoa é a questão do estresse contínuo por situações, por exemplo, humilhantes ou vexatórias advindas, por exemplo, de um assédio moral. Então, algumas coisas que podem vir a trazer esse estresse crônico, que faz com que o nosso corpo esteja em todo momento em sinal de alerta e que é o que traz o adoecimento para a nossa mente. Sobrecarga de trabalho, metas. No terceiro setor isso é mais difícil, mas olhando para as organizações de um modo geral, mais metas inatingíveis, mas também temos no terceiro setor, né, metas que não são possíveis com aquela equipe de trabalho de ser atingidas. Então, o clima do trabalho, a cultura que é criada dentro da organização, perseguição, né, tudo isso pode causar um estresse crônico na pessoa. E um detalhe muito importante. Às vezes, a gente acha, quando se fala de assédio moral, a gente acha que o assédio moral é provocado só pelo líder imediato ou pelo presidente, né? Pensando na organização. Mas assédio moral também pode ser feito por colegas de trabalho. Horizontalizado. Horizontalizado, exato. E é dever da organização analisar isso, diagnosticar que isso está acontecendo e tomar as medidas preventivas e cessativas para que isso não mais ocorra. Então, essa é a grande diferença, né? Você trabalhar num local onde você tem um estresse por causa da demanda de trabalho, mas que é algo controlável, que tenha momento de descompreensão, que você é reconhecido pelo seu trabalho, diferentemente de um local onde você pode sofrer algum tipo de assédio psicológico, com algum tipo de perseguição, seja do seu superior imediato, seja do seu colega de trabalho. Eu ouço muito dizer, por exemplo, entre os mais jovens, vamos chamar assim de geração Z, que, eu vou falar uma frase que eu escuto, uma aspas, o jovem não aguenta hoje trabalhar, ele muda de trabalho de mês em mês porque não tem aquela fibra interna, né? Mas no contraponto disso, a gente está conversando aqui sobre um ambiente que há um limite, né? Que há uma nuance entre algo do dia a dia ali que possa trazer uma tensão, um estresse, uma cobrança, ou até uma brincadeira, para algo mais dramático que possa trazer um tipo de impacto psicossocial para aquela pessoa, né? Então, eu queria saber de você, Vi, você como pesquisadora, qual que é os tipos de situação que mais causa impacto psicossocial? Você tem essa noção? Eu sou uma grande defensora da Gen Z. Tá? Eu acho que a Gen Z é uma geração muito antenada com o que está acontecendo no mundo. Ela realmente tem disposição para mudar o mundo, mas ela tem limites muito claros e ela precisa estar alinhada com o propósito da organização. Então, algo que eu vejo muito acontecendo no mundo corporativo, independente de ser uma OSC ou de ser uma empresa, é que as empresas escrevem missão, visão e valores, mas elas não vivem aquilo que elas dizem que nasceram para ser. E a Gen Z, ela tem necessidade de estar alinhada a um propósito. Então, quando eu mostro para uma pessoa da geração Z qual é o verdadeiro impacto que eu quero causar no mundo, essa pessoa ela se torna uma grande defensora da minha causa. Então, eu acho que nós estamos deixando a Gen Z achando que eles não querem trabalhar, quando, na verdade, eles querem clareza. Eles querem entender o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo e como nós iremos fazer. Então, a gente precisa trazer as culturas organizacionais para essa nova realidade. Uma realidade onde a transparência tem que ser realmente vivida e não somente colocada nas paredes, como um valor. E o que causa muito estresse no dia a dia é isso. É essa decisão, são as decisões que a gente chama, né, de top-down, que vem de cima para baixo, sem explicar o porquê. Afeta a forma de trabalho do colaborador e ele quer saber o motivo e aí é porque tem que ser assim. Não, essa resposta não está correta. Eu preciso esclarecer, eu preciso ser transparente, dizer por que eu preciso mudar. Mesmo que não tenha como fazer da forma como o colaborador que faz aquilo acha que é a melhor forma, mas eu preciso ser transparente com ele.
Claro que tem decisões que são estratégicas, que não nem tudo pode ser dito, mas a grande maioria pode ser dito. Então, a gente precisa aprender a negociar com a geração Z. E essa negociação tem a ver com clareza e, principalmente, nós precisamos ser coerentes com a geração Z. Nós precisamos realmente viver o que nós falamos. E, assim, nós os inspiramos a continuar trabalhando para a missão, da organização ou da empresa. Sim, e algumas pesquisas indicam também que quando você indica o propósito, e uma empresa corporativa qualquer, ela tem ou é atravessada por um projeto social, por exemplo, uma empresa implementa um programa de voluntariado corporativo, eles vão na periferia, vão em alguma comunidade, eles compreendem que essa empresa ganha mais performance dos funcionários porque eles compreendem um propósito com clareza e tudo mais, mas entende também algo que aquece o coração deles. Então, há mais comprometimento, né? A gente conversando também sobre... aqui é um papo sobre cidade, compaixão e transformação social. E quando nós estamos na base em um projeto social, eu sou um trabalhador, eu sou um gerente, sou um coordenador, se eu acabei de ouvir uma história, por exemplo, de uma parceira, uma amiga, falou assim, cara, eu saí de tal entidade porque aconteceu tal coisa, né? Sem entrar em detalhes, mas tinha a ver com a cultura, como você falou, Vivian. Talvez ela não tenha compreendido aquela cultura ou não foi o bastante para ela se engajar a ponto de perenizar um pouco mais o engajamento profissional dela. Mas para a gente entender, na sua percepção, com a sua experiência profissional de pesquisa, o que tipifica um assédio moral no trabalho? O assédio moral no trabalho é toda situação que é repetitiva, isso precisa ficar claro, tá? Toda situação que é repetitiva, que causa algum tipo de mal-estar ou até uma perseguição para o empregado. Na justiça existem a tipificação do que é o assédio moral é clara, mas obviamente que aquilo que causa o assédio moral tem N fatores por trás. Mas, por exemplo, a gente vê em organizações do terceiro setor, quando eu tiro o trabalho de um empregado para que ele peça demissão, começo a fazer o isolamento desse empregado, quando eu dou metas que são impossíveis dele cumprir, quando eu grito com ele, gritar com o colaborador em público, chamando a sua atenção em público, dou uma tarefa que não condiz com as atividades dele, cobro falando que ele não sabe fazer aquilo da forma correta, né, de uma forma geralmente agressiva, né, uma comunicação mais agressiva. Então, isso tudo configura o assédio moral. A justiça é muito clara quando ela fala nisso repetitivo, mas ela não diz se é 1, 2, 3 vezes, ela fala repetitivamente. Tá? Então, quer dizer, um fato único, isolado, pode ser que não seja configurado assédio moral, mas algo que é repetido diariamente e algo que é transmitido pelo clima da organização vira assédio moral. E, como você bem falou, eu vejo muito também a falta de feedback assertivo com dados. Sim. E com cordialidade. Isso, às vezes, com uma linguagem violenta, não uma linguagem não violenta, como a gente fala, uma linguagem da qualidade. Isso pode trazer também transtornos psicossociais para aquele trabalhador, se for de maneira repetitiva, né, como você Exato. Abordou. Caso um projeto tenha esse tipo de situação, o que o trabalhador ou essa coordenação, vamos falar dos dois também, né, podem fazer para essa prevenção, para esse letramento? O que você sugere, Vivian? Van, eu falo que tudo pode ser dito, só que tem o como pode ser dito. E a gente precisa parar de trabalhar com achismos, né? Eu acho não nos leva a nenhum lugar. A gente precisa de informações. Você quer ver algo muito simples, que não é algo difícil de ser feito e que a maior parte das organizações do terceiro setor não possui? Descrição de cargos. É algo simples de ser feito, que quando é assinado pelo colaborador e com o engenheiro de segurança do trabalho, se transforma numa ordem de serviço, um documento muito utilizado na justiça trabalhista, que inclusive evita que a OSC venha a ter problemas no futuro por o trabalhador alegar, por exemplo, que ele fazia uma atividade habitualmente que não fazia parte do seu cargo.
né? A gente precisa ter a descrição das funções e a ordem de serviço assinada pelo engenheiro de segurança do trabalho, para que a gente tenha um documento legalizado falando efetivamente o que ele faz. Algo simples e que, infelizmente, nós não fazemos no dia a dia. Às vezes até tem a descrição do cargo na parte de RH, mas não foi assinada a ordem de serviço com o colaborador. É uma dificuldade que ele tem em saber exatamente quais são as atribuições do seu cargo. Outra coisa, projetos. Muitas OSCs hoje, algumas têm, outras não têm, mas muitas OSCs elas não têm realmente dados para saber qual é o impacto que elas realmente causam no mundo. Então, elas têm número de atendimento, número de atendidos. Mas qual é a transformação? E ela cobra o colaborador, o empregado, pela transformação. Mas ela só tem o número de atendidos. Então, a gente vai precisar se profissionalizar muito para atender todas as normas de legislação trabalhista que estão todas que já temos e as que estão sendo atualizadas diante de todos os acontecimentos envolvendo os fatores psicossociais. Falando aqui especificamente do Renovo, a gente lida com muito projeto médio para pequeno, que talvez não tenha um RH, uma equipe estruturada, né? Você tem alguma reflexão, Vivian, sobre quando a gente tem essa atribuição de papéis definidas, com bastante clareza, essa job description, vamos dizer assim, a gente tem essa compreensão bastante objetiva. Mas um projeto iniciante, por exemplo, um grupo de amigos começou a distribuir cesta básica, de repente criaram um CNPJ, já tem 8, 12, 15 pessoas, fazem uma primeira contratação, por exemplo, vamos dizer aqui, de um assistente social. Esse assistente social, talvez você que esteja me ouvindo agora, se identifique com essa história, porque você deve ser um líder de projeto social, mas você está sobrecarregado, fazendo do alfinete ao foguete, como dizem, né? Fazendo desde a postagem do Instagram até estando na ponta lá lidando com as famílias. Nesse sentido, você tem algum olhar quando não há uma assertividade, não há uma profissionalização, mesmo que a gente está falando de um protocolo técnico, né, que talvez não consigam, mas talvez alguma sugestão para a gente evitar esse tipo de estresse, burnout, comunicação violenta, comunicação não adequada. Como é que você vê isso, Vivian? Por favor. Livan, como advogada, eu vou ter que te dizer que toda vez que você abre um CNPJ, você precisa seguir a legislação trabalhista. Então, assim, o mínimo que nós temos que fazer é já começar, né, da forma correta. Porque se você já começa atendendo, é mais fácil do que você, por exemplo, pegar uma organização que tem aí 100, 150 empregadores e começar tudo do zero. Então, na verdade, eu acho que essa situação que você está trazendo é uma situação mais fácil, porque eu já nasço, né? O nascimento da organização já nasce estruturado. Exato, já é incrustado no seu DNA e ela vai se adaptando, conforme ela vai trazendo novas pessoas, ela vai entendendo suas novas necessidades. E essa situação, na minha opinião, é mais fácil de ser resolvida até do que quem já está há anos aí com vários, que já tem uma cultura instalada, que não é a cultura que está na parede, porque a cultura da parede é uma cultura bonita. O quadrinho ali. O quadro é lindo, o site é maravilhoso, mas dentro da organização, muitas das vezes, a gente tem uma frase do terceiro setor que as pessoas nem gostam que a gente usa ela quando eu chego para dar consultoria e eu falo, a gente tem que cuidar de quem cuida. Eles falam, não vamos falar essa frase porque ela está batida. Mas, gente, é muito real. A gente precisa cuidar de quem cuida, porque a sustentabilidade da missão está nas pessoas que irão cuidar das outras. Às vezes a gente está se preocupando tanto em cuidar de uma criança, de um idoso, que é o impacto, que é a transformação que nós queremos causar no mundo, mas se a nossa equipe estiver adoecida, ela não vai causar esse impacto no mundo. Talvez ela deixe o mundo até mais doente. Colapsa a equipe, faz o bem social, fica bonito no Instagram, mas a equipe fragmentada e desestruturada, né? E ela impacta, inclusive, nos atendidos, né? Porque aí ela pode, se ela não está bem, ela pode não tratar bem o atendido da OSC e vai criando uma
uma cadência que não é positiva, né? Algo que vai sendo cada vez mais, dificultando cada vez mais a operacionalização do impacto que a OSC quer verdadeiramente causar. Legal. Então, você que está começando agora e você está com um projeto, está distribuindo cesta básica, registrou um CNPJ, ouça essas recomendações e comece certo, né? Não dá para começar tudo bagunçado. A árvore vai conforme a semente o adubo e a água que você coloca ali para ela fertilizar, né? Então já vai começando a estruturar. Inclusive o Renovo tem uma aceleradora que pode contribuir nessa percepção e nessa capacitação da sua entidade social, tá certo? Entra no nosso site, mas isso é uma outra conversa, viu, Vivian? Agora, trazendo aqui de novo para o nosso campo de atuação, que são as entidades sociais, talvez esse nosso ouvinte diga assim, mas isso não tem a ver comigo, isso nunca vai chegar em mim, eu não vou ser penalizado, eu não sei como é que eu faço, se eu tenho que ter uma consultoria, como é que eu faço. Como é que você vê essa operacionalização da NR1 aqui no nosso estudo de caso, que são as entidades sociais, né? Quais são as implicações caso não a sigam e como é que pode ser uma implementação, um processo de implementação também? Vamos lá, né? Acho que são 2 momentos. Muita Primeiro, coisa. a questão de como a NR01 vai impactar. Todas as organizações terão que apresentar os fatores psicossociais no seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que fica dentro do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Geralmente, a cada 2 anos, esse documento precisa ser analisado. Se você tiver uma ISO, pode ser ter um prazo um pouco maior, mas vamos usar o 2 anos. E a partir do cruzamento das informações no e-social, o que vai acontecer agora? O algoritmo vai começar a identificar casos, por exemplo, que estão tendo muitos atestados pelo CID-F, que são as doenças de transtornos mentais, e que a organização, por exemplo, falou que no PGR dela que ela não tem riscos psicossociais. Ele vai falar, olha, mas você está tendo muito atestado de CID-F e você fala que nos seus fatores, no seu PGR, não tem risco psicossocial. Então, o algoritmo pode cruzar essas informações. Além disso, pode haver denúncias, né, denúncias ao próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ou Ministério Público, né, de Trabalho e Emprego, ou então ações trabalhistas. Então, a gente tem agora várias vertentes de como a gente saber ou não se essa organização está cumprindo o PGR, tem um PGR atualizado. E aí, uma coisa que está me surpreendendo é que eu tenho visto organizações receberem PGRs, organizações do terceiro setor, recebendo o PGR, falando que elas não possuem risco psicossocial. O que, na minha concepção, que pode estar equivocada, mas é algo praticamente impossível para uma organização do terceiro setor. Por quê? Quando nós trabalhamos com pessoas em situação de sofrimento, em situação de vulnerabilidade, nós temos o que a psicologia chama de trauma vicário ou exaustão por compaixão. Então, pessoas que vivem o outro lado, compaixão. Exato, o outro lado da moeda, que estão em constante contato com pessoas em sofrimento, elas têm que ter uma supervisão, elas têm que ter um acompanhamento. A OSC precisa cuidar dessas pessoas. Então, não só a OSC, né, as empresas precisam cuidar dessas pessoas de alguma forma. Então, me surpreende muito quando eu tenho visto PGRs atualizados falando que não tem fatores psicossociais, porque foi feito um questionário e responderam esse questionário e não tem. Porque não é só o questionário. Hoje a gente tem o que nós precisamos fazer, que é cuidar da saúde mental das pessoas. Temos o porquê, né? Porque nós não queremos as pessoas doentes, mas o como nós ainda estamos construindo. Estamos ainda atrás de países como Chile, como o México, por exemplo, que já trouxeram seus comos, com seu checklist, com todas as suas informações de tudo que é necessário. Mas no Brasil ainda estamos no momento inicial, né? Estamos construindo o nosso como. Então, tem muita informação, muita gente falando, tem que se fazer feito dessa forma, tem que ser feito de outra forma. A verdade é que o como ainda não existe, temos o que e o porquê. Mas o que nós precisamos saber é que a partir de agora, esse monitoramento tem que ser contínuo. A gente fala do ciclo PDCA, né? O PGR, ele traz o ciclo PDCA. Fala, olha, a gente tem que planejar, a gente tem que executar, a gente tem que corrigir e a gente tem que agir. Tá? Então, o PGR, ele traz tudo isso dentro da sua concepção. E a gente tem que lembrar que tem uma parte fundamental que nós precisamos fazer para cuidar de pessoas, que é cuidar da liderança. Porque um ambiente tóxico, né, que é muito falado hoje em dia, geralmente ele tem a sua causa raiz na liderança.
Então, nós precisamos desenvolver líderes. E quando eu falo de liderança, eu não estou falando só do cargo, do coordenador, do presidente. Não, estou falando de verdadeiros líderes, independente do cargo que eles ocupam. Porque a gente, inclusive, precisa pensar em quem, se aquele líder amanhã não estiver mais ali, quem vai entrar, né? Quem vai assumir essa nova posição. A gente precisa pensar nisso. Então, hoje, um dos grandes fatores que a ANR vai trazer dentro do transtorno, dentro da questão de riscos psicossociais, é o cuidado das pessoas e desenvolvimento dos líderes. Porque mesmo que o líder não seja ele que causa o ambiente tóxico, ele precisa identificar quem está causando e tomar uma providência. Ter a sensibilidade, Exatamente. Ele precisa identificar o que está acontecendo. E olha que interessante, a gente sempre ouviu uma máxima que trabalho não era para fazer amigos, que a gente ia lá só para trabalhar. Sim. E você citou agora há pouco a questão das pessoas que fazem, né, trabalho voluntário, de várias empresas que fazem trabalhos voluntários e como isso satisfaz as pessoas, né? A Bíblia já diz, melhor dar do que receber. É verdade, sim. E tem uma pesquisa recente que constatou que as empresas, as pessoas que têm pelo menos um amigo no ambiente de trabalho, elas são muito mais saudáveis, porque elas têm alguém com quem compartilhar, um local de escuta ativa, que é essa pessoa, mas que hoje é obrigatório que a empresa proporcione. Entendeu? Então, é bom ter amigos, mas hoje a empresa precisa proporcionar um local de escuta ativa, além do canal de denúncias, que isso já está na legislação há um bom tempo, né? A ANR não trouxe, ela só está levantando que, mais do que nunca, o canal de denúncias tem que estar implantado. Vivian, você comentou sobre fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco que a gente pode encontrar? A gente já comentou um pouco aqui, mas são a sobrecarga de trabalho, metas inatingíveis, clareza, falta de clareza das funções, falta de apoio do líder ou de colegas de trabalho, tá? Isolamento dessa pessoa. A gente tem vários riscos ali do dia a dia. O próprio home office pode ser um risco por causa da questão do isolamento. Claro que não tem a ver com o isolamento de perseguição, mas ele causa um certo risco, então tem que ser acompanhado. Mas tudo aquilo que vai impactar o bem-estar do colaborador de uma forma negativa tem a ver com o risco psicossocial. Joia. Às vezes a gente normaliza o desconforto, né? Exato. E isso colapsa a gente. No início é legal, depois fica desconfortável. Talvez fique cada vez mais intenso e vira um ciclo de ou desconfortante te desconforta e você fica submisso àquilo e isso vai te levando para um espaço social de humilhação, de isolamento, de colapso psicossocial, né? Pensando nisso, você citou no quesito liderança, eu acho que o fator liderança é muito importante. Você tem uma percepção de qual que são o estilo de liderança ou quais são as atividades desse líder para ele ficar atento à sua equipe, para ver se está tendo... Se ele próprio não é um líder, vamos usar a expressão de novo, tóxico, e se isso está acontecendo na equipe dele, como é que o líder se posiciona diante desse novo contexto? Olha, eu acho que tudo começa pelo autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender as minhas atitudes, os meus comportamentos. Então, primeiro é uma análise muito profunda sobre si mesmo. Todo o treinamento que nós desenvolvemos no Instituto Vida, a gente sempre começa pelo autoconhecimento e as pessoas sempre me perguntam, mas por quê? Eu falo, porque como que você vai entender o outro se você não consegue entender a si mesmo? Então, você precisa entender isso. Erik Erikson, né? Ele era um psicanalista e ele fala dos estágios de desenvolvimento do ser humano. E ele fala que o 7º estágio é o estágio da generatividade, que é quando a gente começa a se importar com o outro. E eu acho que o líder ele precisa atingir esse estágio, que inclusive há pesquisas que Erikson falava que esse estágio começava por volta dos 35 anos. Mas por causa de rede social, propósito, essa saga da felicidade, né? Esse estágio tem cada vez mais sendo diminuído. Então, hoje a gente vê pessoas aí com 25 anos que realmente se importam com o outro. Então, eu falo que o líder ele precisa ser generativo, ele tem que ter a vontade de gerar no outro. Ele tem que entender o que realmente lhe importa cuidar. Então, eu acho que o líder ele precisa primeiro entender a organização, qual é a missão dela, por que ela nasceu. Ele precisa entender aonde ela quer chegar. E ele precisa entender o impacto que ela quer causar no mundo. E entender se tudo isso está alinhado com os valores que ele tem.
Porque se estiver em desacordo com os valores que ele tem internos, ele vai criar um ambiente tóxico para si mesmo e, por consequência, para os outros. Então, primeira coisa é essa questão do autoconhecimento, de entender se ele está realmente alinhado, se é realmente isso que ele quer para ele. Segunda coisa é a máxima do tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Né? A gente precisa aprender que do outro lado existe uma pessoa com problemas que não estão claros para nós, né? A pessoa pode estar vivendo uma batalha que nós não sabemos qual é. E nós devemos respeito, devemos ter empatia pelaquela pessoa que está do nosso lado e que nós escolhemos para estar na nossa equipe. Porque o líder, ele tem essa autonomia, na maior parte das vezes, de poder escolher a sua própria equipe, né? E, inclusive, você perguntou uma coisa, né? Você perguntou agora há pouco sobre um dos fatores psicossociais. Não ter autonomia é um fator sobre o seu trabalho, é um fator psicossocial. Microgerenciamento é um fator psicossocial, tá? Negativo nessa situação. Eu já fui microgerenciado e você fica na saia justa, desconfortável. Exato, você não tem autonomia, perde a alegria. Exato. Esse é um fator. Lembrei. Tem mais algum fator? Acho que tem vários, né? Vamos lembrando. Inúmeros. Legal, muito bom. Pensando aqui de maneira prática, assim, para nossos ouvintes, de uma entidade social, de um projeto que quer implementar, existe algum caminho para isso? Ferramenta, tipo assim, eu tenho que contratar alguém, posso baixar um PDF, tem um checklist. Como é que é o caminho prático, Vivian, para a entidade social começar, pelo menos dar start para esse processo dessa regulamentação, né? A empresa, ela é a responsável pelo GRO. Então, assim, um presidente poderia assinar, por exemplo, um PGR? Por incrível que pareça, poderia. Só que ele teria que assumir todas as responsabilidades desse PGR. E ter conhecimento técnico sobre isso. Então, é sadio que ele faça isso? Não, não é sadio que ele faça isso. Então, o que é importante que ele faça? Que ele contrate uma consultoria, de preferência de saúde e segurança do trabalho, que são as pessoas responsáveis, né, pelo GRO e pelo PGR. E que essa consultoria faça o questionário, um questionário personalizado para aquela associação, para aquela OSC, que ela vá nessa OSC, ela não só mande um questionário, mas que ela vá, que ela entenda o trabalho dessa OSC. E aí sim faça o PGR, que é o plano de ação, de como que essa OSC tem que cuidar dos seus empregados, perdão. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é contratar uma consultoria de segurança do trabalho para que ela vá até a sua organização, se você já não tem, porque a maioria das OSCs deve ter, mas pedir para ela fazer a atualização do seu PGR, verificando se a OSC tem riscos psicossociais. Isso vale, desculpa a interrupção, mas vale para uma OSC pequena, média, grande, para todas. A partir do dia 26 de maio... Abrir um CNPJ... Precisa... Exatamente. A norma ela já está vigente desde 26 de maio de 2024, mas a partir de 26 de maio de 2025, perdão. A partir de 26 de maio de 2026, ela começa a aplicar as penalidades. Claro que eu não acredito, Vivian, tá? Não é o que a lei está falando, mas eu não acredito que haverá multas imediatas, mas provavelmente TACs, né? Que é os termos de ajuste de conduta. E aí, se não fizer as adequações, eu acredito que as multas virão. São multas pesadas, mas eu acho que essa não é a principal questão. Eu acho que a principal questão é que a OSC, ela precisa pensar que 100 pessoas... não existe sustentabilidade da sua missão. Se as pessoas não gostarem de trabalhar naquele local, como que a OSC vai cumprir a missão dela? Como que ela vai impactar o mundo? Então, nós precisamos criar bons lugares, tanto para os atendidos, quanto para quem vai atender. E acho que a NR01, ela vem num momento muito importante, num momento de adoecimento do mundo, né, em questões de doenças de saúde mental. E ela vem para falar, olha, nós precisamos olhar para isso. Eu vejo isso como um cuidado de Deus, né? Falar, olha, vocês não estão olhando para isso e agora precisam olhar. E o plano de ação, o PGR, né, vai trazer o plano de ação, vai rodar o ciclo PDCA dentro dele, não é só fazer palestra, né? Desenvolvimento de líder, por exemplo, é algo importante, mas também precisamos fazer palestra, falar do que é assédio moral, do que é assédio sexual, precisamos analisar os processos de trabalho, verificar se eles estão adequados à quantidade de pessoas
pessoas, né? Como que nós podemos fazer para minimizar os impactos. Então, há uma série de atividades que nós podemos fazer que vão melhorar o dia a dia de trabalho de uma organização. Perfeito. O Renovo ele se conecta com OSCs de pano de fundo confessional e cujo pilar é o pilar, como você bem mencionou, aqui trazendo para o campo do altruísmo, né? Você comentou isso sobre o líder que tem que ser um líder doador e nada mais cristão do que a gente se doar para o outro e a gente olhar os olhos no olho do outro e ver a você mesmo, né? Não faça para você, como você mencionou, não faça para os outros que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Então a gente está nesse ambiente também que é atravessado pela nossa maneira de olhar a transformação dos indivíduos, dos homens e mulheres da cidade. Bom, a gente já está encerrando nossa conversa, passou rápido, né? E eu queria dar a oportunidade para você dar algum comentário final, algum insight. Fique à vontade, Vivian, por favor. Eu só queria comentar também que existe hoje uma questão que traz um desconforto, mas que nós precisamos aprender a trabalhar, que é, hoje nós temos 5 gerações no mercado de trabalho. E a partir do ano que vem entra a geração alfa, né? Então, nós temos várias gerações no mercado de trabalho. Isso tem causado alguns atritos dentro das organizações. Porque nós temos uma dificuldade de entender que é importante para cada uma dessas gerações. Então, isso também causa esse mal-estar. De certa forma, não é algo que a lei está falando claramente, mas ele impacta diretamente na cultura e no clima pesado que isso traz e, por sua vez, vira um fator psicossocial. Então, dentro do desenvolvimento das pessoas, algo que eu falo muito, que melhora no dia a dia, é quando eu aprendo a lidar com a diversidade geracional. Né? Quando eu aprendo a trazer isso para dentro da organização como algo muito benéfico, né? Quando eu tiro essa mistificação, baby boomer, trabalho está acima de tudo, e geração Z não quer trabalhar. Né? A tão famosa Gen Z. Good vibes. Exatamente, não é isso. Os valores são diferentes. E a gente precisa entender quais são os valores que cada geração tem, para que a gente possa criar um ambiente de trabalho mais harmônico. Então, a gente não chegou a comentar sobre isso, mas era algo que eu queria trazer. E, como eu disse, eu entendo que para este momento a NR01 é extremamente importante. Nós estamos anos-luz a ter as mesmas políticas como a Suécia, por exemplo, que é um país que trabalha muito a questão de saúde mental no trabalho, né, saúde mental corporativa, mas os primeiros passos estão sendo dados. E isso é muito importante para o atual momento que nós estamos vivendo e que ficou muito evidenciado pós-pandemia. Né? Se a gente olhar os números dos afastamentos, eles começam a crescer pós-pandemia. Então, eu acho que está na hora da gente parar de olhar para a NR01 como algo mais que eu preciso fazer e é só preciso ter o papel. Não, nós temos que ver nela uma oportunidade de criar melhores ambientes de trabalho e assim fazer com que as nossas organizações atinjam o impacto para qual elas nasceram. Isso. Inclusive de dentro para fora, né? Vivian, eu quero agradecer a sua contribuição e se você tem como que a turma que ouviu esse episódio acha você na mídia social, no seu e-mail, você quer passar os seus contatos? Vocês me acham na rede social @instituto_vida7. A gente conversa bastante sobre liderança e sobre NR01. Joia, obrigado. Obrigado pela audiência, vocês também. E fiquem sempre ligados na nossa programação. Nossa temporada está bastante especial. Você também que não é de uma entidade social, mas você é um voluntário, você ama e é apaixonado pela transformação social. Fique sempre aqui na nossa programação do seu podcast sobre cidade, compaixão e transformação social. Assine o nosso canal e até a próxima. Até mais.